Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 57, versículo 8. A minha tradução diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, eu mesmo despertarei a aurora. Amém. Meus amados, esse texto é de autoria do salmista Davi, que chegou a compor escondido numa caverna, buscando abrigo, buscando refúgio e se escondendo das ameaças, da fúria, das intrigas dos seus inimigos. Contudo, esse texto nos revela que o maior inimigo, ou melhor, os maiores inimigos de Davi não foram os ursos que ele enfrentou, não foram os leões que ele também enfrentou, não foram os gigantes, a exemplo de Golias, nem muito menos os grandes reis que ele teve que enfrentar ao longo de todo o seu ministério. Os seus maiores inimigos eram invisíveis, eram ocultos. Os seus maiores inimigos eram seus conflitos com sua própria alma. Nós estamos falando sobre angústia. E eu não sei se você já sofreu. Com certeza sim. É uma dor que surge no peito, trazendo tamanho transtorno, uma inquietação, uma turbulência, expondo o nosso mundo a uma tribulação. E o que eu acho interessante é que a Bíblia nos apresenta grandes homens de Deus que sofreram de angústias. Moisés, Elias, Jeremias, coitado, sofreu tanto que ele faz até um livro chamado Lamentações de Jeremias. Imagine se você for fazer um livro e bota lá Lamentações, de tantas angústias, até Jesus. Jesus no Getsemane disse: minha alma está angustiada até a morte. Eu não sei se você tem enfrentado esses inimigos. Eles vêm de repente, de uma forma repentina, inesperada, sem pedir licença, como um fantasma nos assolando, nos maltratando. Assim foi a vida de Davi. Em diversos momentos ele sofreu crises terríveis, de angústia opressora, que vem oprimindo, apertando, aquela dor, sabe, terrível. Eu tive várias angústias na minha vida. Me recordo que no período do seminário, eu entrava dentro do guarda-roupa, era um guarda-roupa dentro da parede, e ali eu gritava, dores de angústias. Não sabia dizer o motivo, a causa, a razão e as circunstâncias, mas aquelas dores de aflições, de opressões, era tão grande. A realidade é que nós vamos enfrentar uma hora ou outra essas angústias, e se não soubermos lidar com ela, ela vai nos vencer, ela vai nos oprimir, ela vai nos subjugar. Por essa razão, eu trago essa palavra de Davi, que é um dos homens que enfrentou muitas aflições, muitas angústias, mas ele nos ensina aqui o caminho. O caminho é quando ele estabelece uma palavra de ordem e ele diz: desperta, ó minha alma,
Desperta! A alma, quando está angustiada, ela se encontra em um estado de indolência total. É uma letargia, inércia, uma incapacidade que você se sente um zero à esquerda, inútil, onde você não tem mais prazer, não tem mais disposição para nada. É terrível. Então ele diz: desperta, acorda. É como se ele estivesse chacoalhando a sua própria alma. Reaja, desperta, ó minha alma. E aí ele vai nos explicando como é que a alma se desperta. Ela se desperta diante daquilo que nós gostamos de fazer. Quem era Davi antes de ser ungido a rei? Quem era Davi antes de ser um matador de gigantes, de ursos e de leões? Era aquele garotinho que pegava a lira e a harpa e começava a tocar. E quando tocava, os demônios que se alojavam nas pessoas não conseguiam resistir ao som da adoração que fluía das mãos e dos lábios de Davi. Aí ele diz: desperta minha lira, desperta a harpa. Nos dá a entender que a lira e a harpa estavam parados. Instrumento de louvor, instrumento de adoração, instrumento de cânticos estava parado. Você já percebeu que quando a angústia vem, a primeira coisa que você faz é se afastar da Bíblia? A sua Bíblia começa a ficar já cheia de teia de aranha, empoeirada. Começa a servir apenas de um objeto de decoração, de ornamentação da sua casa. Você começa a se afastar daquilo que lhe aproxima de Deus. Ele se afasta, não somente daquilo que lhe traz prazer, mas também daquilo que lhe aproxima de Deus. Então desperta minha alma, desperta lira, desperta harpa. Amém? Você está recebendo? A maneira de vencer essas angústias é justamente procurar aquilo que te leva para perto de Deus. Aquilo que te aproxima de Deus, o seu chamado, o seu dom, a sua vocação. Ele diz: o meio é esse. E o que eu acho incrível é como ele termina esse pequeno versículo dizendo: quero acordar a alva. Prefiro essa versão que diz: vou despertar a alvorada. Rapaz, que coisa de louco. Ou seja, eu vou despertar a minha alma, vou despertar a lira, vou despertar a harpa e vou despertar o alvorecer da alvorada. Eu vou despertar, acordar até a alva. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Eu vou amanhecer o dia louvando, eu vou amanhecer o dia buscando, eu vou amanhecer o dia bendizendo o teu santo nome. Eu acredito que um dos nossos maiores problemas está justamente na forma que nós iniciamos o dia. Alguns iniciam o dia ligando logo o jornal. O que é que você vai ver? Tragédia, desgraças, horrores, miséria. Você, infelizmente, vai viver aquilo, tende a viver aquilo, porque você está atraindo de alguma forma aquilo. Mas se você começa o seu dia louvando a Deus, buscando a Deus, as coisas tendem a fluir. As coisas tendem a ocorrer naturalmente. Amém? Então quando Davi diz bem assim: olha, eu vou começar o meu dia me consagrando, desperta, quero acordar o alvorecer, quero despertar a alvorada, quero estar na presença do Senhor. Eu oro para que Deus nos dê essa graça, nos dê esse discernimento. E se você está sofrendo com algum tipo de angústia, de aflição, de tribulação, que você venha hoje mesmo dizer: desperta minha alma, você não foi chamada para isso. Vou despertar a harpa, vou despertar a ira, vou despertar o alvorecer e vou bendizer ao nome do meu Senhor, do meu Criador. Antes de pontuar algumas lições ainda sobre a vida de Davi, deixa eu apresentar um pouco do contexto. Ele estava na caverna.
É interessante que um outro salmista, como os filhos de Corá, no Salmo 42, eles vão apresentar a crise que existe entre a alma e o espírito querendo a presença de Deus e a alma querendo se satisfazer com o desejo da carne. Essa luta constante, esse conflito interno, essa batalha que há, eles apresentam isso no Salmo 42 com muita propriedade. Vocês podem verificar quando ele diz no versículo 5, Salmo 42 você conhece, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Mas no versículo 5 ele diz: porque está batido a minha alma, versículo 5. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermon. Ok? O que é importante entender aqui? Gente, o princípio da cura acontece por meio do diagnóstico preciso. Você vai a um médico, sentindo dor, a primeira pergunta que ele vai fazer é o quê? Onde está doendo? Localizar aonde dói e localizar, sobretudo, a causa que gera esse dor. Os filhos de Corá, que sofria também de angústia, eles perguntam no versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? A pergunta a se fazer agora para a gente é: você sabe quais são os motivos que os levam a esse abatimento, a essa crise, a essa angústia? Eu vi dados há algum tempo, estatística aqui dizendo que em 2020, o segundo maior motivo de morte seria depressão. Mês que vem é setembro amarelo, a igreja vai abraçar essa causa, e a depressão será a coqueluche do momento. E o que é a depressão se não mais uma angústia que não foi curada, que não foi tratada, que tende a assolar e aprisionar uma pessoa? Quantos suicídios não já ocorreram por causa desse momento, por causa da falta de habilidade de lidar com essa situação, de resiliência com esses problemas da vida que todos nós temos. Se Cristo teve, nós vamos ter mais cedo ou mais tarde. Mas agora, eu quero te convidar para essa viagem ao seu mundo interior, para que venhamos colocar em ordem tudo que está em desordem, pelo poder da palavra de Deus, para que Deus venha dar um basta e transformar em bonança as tempestades que assolam a tua alma e o teu coração. Somente Ele pode, não somente pode, como também vai fazer, se você assim crer. Amém? Então, é entender por quê, o que que te leva a isso. Davi, ele teve alguns problemas. Quando ele está na caverna, escondido, foragido, ele está sofrendo. Deixa eu dizer aqui em poucas palavras o que fazia a alma dele estar tão aflita. Sentimento de injustiça. Ele estava sendo injustiçado. Davi estava sendo perseguido pelo seu rei. O seu rei era o seu sogro. Não era simplesmente o seu rei. Era também o seu sogro. Então existia esse sentimento de injustiça, porque o que foi que eu fiz com o meu rei? O que foi que eu fiz com o sogro? Absolutamente nada. Nada, mas simplesmente as escrituras nos falam que o rei Saul teve inveja de Davi e a partir de então começou a perseguir a vida de Davi. Talvez você sofra de angústia, de aflição por ser injustiçado com alguma calúnia, com alguma difamação, com alguma pessoa que está tentando denegrir a sua imagem, e esse sentimento de revolta, de injustiça te leve a esse abatimento. Além do sentimento de injustiça, havia um outro sentimento em Davi. Era o sentimento de ingratidão. Davi matou gigantes para o seu rei.
Davi venceu exércitos e guerras para o seu rei. Davi era o único em Israel que, ao tocar lira e harpa, as opressões que havia no rei simplesmente deixavam de existir. O rei Saul era tão atormentado que ele só conseguia ter paz quando ouvia as melodias de Davi. E agora um sentimento de ingratidão é quando você faz bem a uma pessoa e simplesmente do nada ela não corresponde, ela não retribui da mesma forma. E eu acredito que injustiça e ingratidão são sentimentos que todos nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, sofremos. E vamos sofrer. Infelizmente, até a volta de Jesus, você tem que aprender a conviver com essas questões tristes, inevitáveis. Outro sentimento que havia em Davi era a responsabilidade. Quando ele está na caverna, os seus familiares foram à caverna. Procurar abrigo? Não, simplesmente. Mas com medo de que a ira do rei Saul simplesmente fosse também transferida, repassada para os seus familiares. Imagine ele na caverna, sabe? Injustiça, ingratidão, e agora a responsabilidade de proteger seus familiares. Às vezes o pai de família, a mãe, se levanta cedo sem força nenhuma, buscando força da onde não tem, simplesmente por causa da responsabilidade. Luta por causa da responsabilidade. Vai à luta por causa da responsabilidade. É o tipo da situação que você diz: eu não posso ter medo. Eu não posso demonstrar que eu estou com medo. Por causa da responsabilidade. Davi teve a injustiça, Davi teve a ingratidão, Davi sofreu da responsabilidade, Davi sofreu com medo. A Bíblia nos diz que ele teve medo, irmãos, medo. A Bíblia nos diz que Davi, ele teve medo, o homem segundo o coração de Deus, de íntima comunhão com Deus, mas teve medo. Ele teve medo do rei Aquis. Quando Saul estava perseguindo, ele simplesmente entra em uma cidade dos filisteus, e ali ele teve medo de um rei Aquis, e por medo ele se fingiu de doido, de maluco, esquizofrênico. A Bíblia nos diz que Davi babava e a baba descia sobre a sua barba, e as pessoas diziam: não é esse Davi que matou o gigante Golias? Ele se fingindo de louco para não morrer nas mãos do inimigo. Estratégia. Mas por medo, ele teve medo. Ele teve medo, e por medo ele cria essas habilidades, ele cria essas estratégias, e aí se escondendo de caverna em caverna, de caverna em caverna, para se proteger, para sobreviver. Pensa que é fácil a vida de um escolhido de Deus? Pensa que é fácil a vida daquele que tem um chamado de Deus? Olha as situações que Davi teve que viver. E ainda se tratando de ingratidão, acontece uma invasão dos filisteus a uma cidade chamada Keila. Davi vai orar ao Senhor e Deus disse: vá. Mas o exército de Davi, que se formou na caverna de Adulão com os endividados, se reuniram e disseram: vai não. Davi disse: mas Deus mandou ir. Mas o exército, sabe, como é que eu posso dizer? A assembleia disse que ele não deveria ir. Aí Davi: peraí, eu vou orar novamente. Davi foi orar novamente. Quando Davi volta, Davi disse: Deus mandou ir. Se vocês não forem, eu vou sozinho. E Davi foi, o seu exército o acompanhou, obteve vitória. Mas pasme com essa história. Quando ele venceu os inimigos, expulsou os inimigos da cidade de Keila, a cidade de Keila avisou a Saul que ele estava escondido lá.
uma traição, uma ingratidão, mais uma vez a Davi. E aí, meu irmão, qualquer um, pelo menos eu, já tinha endoidado de verdade. Já tinha enlouquecido há muito tempo. Então as crises de Davi eram fortes demais. Mas quando ele chega a dizer, desperta a minha alma, algumas lições ele tem para a nossa vida. E que lições são essas? Vamos abrir aí o texto no Salmo 57, versículo 8. Veja comigo o primeiro versículo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Ele busca refúgio não é na caverna, não é no abrigo. Ele busca refúgio em quem? Em Deus. Para você ter uma ideia das crises de Davi, vê o versículo 4. Acha-se a minha alma entre leões. Entre leões. Olha a situação tensa que ele está vivendo. Agora sim, deixa eu pontuar as lições sobre essa mensagem que é desperta, ó minha alma. Primeira lição, deixa a Bíblia aberta no Salmo 57, a projeção vai estar nos ajudando. A primeira lição que Davi nos ensina é que em Deus nós temos alívio na angústia. Veja Salmo capítulo 4, Salmo 4. Salmo 4. Salmo 4 diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ok? Essa versão diz: na angústia tens me aliviado. Vê a versão NVI para ver se ela nos ajuda melhor. Primeira lição, quando Davi dá uma palavra de ordem à sua alma, desperta a minha alma, ele diz, olha, a NVI diz: responde-me quando clamo, ó Deus, me faz justiça, dai-me alívio da minha angústia. Primeira lição é que existe alívio na angústia. Amém? Você está sofrendo de angústia, tem alívio. Não se esqueça do que Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu mesmo vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Primeira verdade aqui, irmãos, para os angustiados. Se você não sofreu, vai sofrer um dia ou outro. Se não estiver sofrendo, existe alívio na angústia. O seu alívio vem de Deus, o seu alívio está na presença de Deus. Por isso desperta a minha alma, desperta a harpa, desperta a lira. Eu mesmo vou despertar o alvorecer. Seu alívio está em Deus. Você tem que lutar contra si mesmo. Essa é a maior guerra, esse é o maior conflito, é a maior batalha. É pior do que o russo, é pior do que os leões, é pior do que os gigantes, é pior do que os reis, é você e você. Na realidade é você contra você. É você contra você. E você tem que prevalecer. Essa é a maior luta. Essa talvez seja a maior luta. Você contra os seus instintos, você contra os seus desejos, você contra os seus hábitos nocivos, você contra as suas próprias vontades, você permitindo que o Espírito venha prevalecer, porque aquele que se inclina para as obras da carne é carnal, mas aquele que se inclina para o fruto do Espírito é espiritual. No momento da angústia, você revela quem você é. Sabe o que é que Davi diz em outra versão, outro texto? Na angústia o Senhor me conhece. Ninguém lhe conhece até o dia que você vive na angústia.
Quando você está na angústia, você revela realmente a sua persona sem performance. É aquilo que você é revelado. Por isso, quem se inclina para as obras da carne é carnal, quem se inclina para o fruto do Espírito é espiritual. É no momento da angústia que nós revelamos o nosso verdadeiro eu. Agora existe alívio para aqueles que estão angustiados. Deus é esse alívio, meu irmão. Esse alívio não vem dos medicamentos, não vem do Lexotan, Diazepam, Rivotril, Dramin, não vem das séries de Netflix. Você pode passar, assistir temporadas e temporadas, a sua alma vai estar angustiada. Não vem dos hormônios do prazer, endorfina, serotonina. Não vem, você pode comprar chocolates e chocolates, mas não vem. O problema não é externo, é interno. Você pode ser viciado em academia, vigoroxia, está todo dia lá, estereótipo, saudável e aparentemente bonito, forte, mas o interior frágil, vulnerável, completamente enfraquecido. Quando sai da academia, chega em casa, se rende aos maus pensamentos, às angústias, às aflições. Esse alívio só se encontra em Deus. É isso que Davi reconhece, esse alívio está em Deus. Não está simplesmente em um hobby que você gosta. Não está. Aí você, meu amigo, dependendo do seu hobby, se seu hobby, por exemplo, for comer, você vai engordar e não vai ser pouco não, viu? Tem pessoas que descontam sua angústia justamente na comida, né? Aí, meu amigo, não vai prestar. Seu alívio está em Deus. Ei, seu alívio está em Deus. O vazio da alma, só Deus pode preencher. A lacuna, só Deus pode suprir. Só Deus. É a ausência de Deus, a angústia? Nem sempre. Mas é um grito de socorro da alma. Por mais de Deus. Por mais de Deus. Por mais de Deus. Amém? Davi nos ensina outra verdade. Além do alívio na angústia, ele nos fala sobre o livramento na aflição. Salmo 34, versículo 10. Salmo 34, versículo 10. Perdão, Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Assim está escrito: muitas são as aflições do justo. Se o texto terminasse nessa parte inicial, era uma catástrofe o texto, né? Era uma catástrofe. Muitas são aflições do justo. Um dia eu estava conversando com um pedreiro em casa, eu nunca esqueço disso. Ele é cristão e ele disse: pastor, conforme está escrito na Bíblia, muitas são aflições do justo. Aí eu disse: o senhor tem toda a razão. Mas termina o texto. Ele: qual? Você não terminou o texto. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Os livra. Os livra. Existe livramento na aflição, meu irmão. Existe alívio na angústia, mas também existe livramento na aflição. Deus promete livramento em todas as aflições. Ei,
Ei, aquilo que não te mata, te fortalece. E aquilo que te fortalece te faz crescer. Se há algo que você vai aprender na vida, é ter mais resiliência diante de algumas situações. Deus está te capacitando para você ser forte, não como a água que a tudo destrói, mas como a rocha que a tudo suporta. Deus está te dando graça. Eu acho que quando a idade vai chegando, algumas coisas vão amadurecendo em nossas vidas e a gente se torna mais paciente, né? A gente já não se importa tanto com algumas situações. A gente já não se importa tanto com algumas situações. Que a gente está amadurecendo. A promessa de Deus é livramento em todas as aflições. São muitas, porque talvez essa seja a maior intriga. Porque muitas são aflições do justo. Porque o justo está na contramão do mundo. Não que estejamos na direção errada, o mundo que está na contramão dos planos de Deus. Nós estamos na direção certa, mas não é fácil nadar contra a maré, né? Não é fácil. Então muitas são aflições do justo por causa da justiça. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, conforme está escrito, padecerão perseguições. Então haverá perseguições. E não são poucas, são muitas. Contudo, todavia, porém, entretanto, o Senhor há de nos livrar de cada uma delas. Ei, essa angústia, essa aflição que você está vivendo é apenas mais uma que Deus vai te dar alívio e livramento. Alívio e livramento. Alívio e livramento. E o que fica experiência. Experiência não se compra numa banca de bodega, meu irmão. Não compra. Experiência não se comercializa em uma esquina qualquer. Experiência é vivência, é prática. Você vai ter que passar por isso. É Deus forjando o seu caráter, o caráter de um campeão. Deus está trabalhando em você. É por isso, meu irmão, só vai colher com júbilo aquele que semeou com lágrima. Não é verdade? Só vai colher com júbilo, com gozo, com riso, aquele que semeou com lágrimas. Só vai ver o alvorecer de um novo amanhecer, aquele que chorou nas noites sombrias. A noite, choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? Existe o livramento de Deus em todas as aflições. Eu fico imaginando, eu já disse isso aqui até uma vez, mas a nível de aprendizado, tudo na nossa vida são etapas. São etapas e etapas e etapas. E as etapas não vão ficar mais fáceis só porque você está mais forte. Na realidade, elas se tornam maiores justamente porque você está mais forte. Mas perceba comigo, o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para o gigante preparou Davi para os reis. Existe um processo. Hoje talvez você esteja enfrentando ursos. Você pensa que as coisas vão melhorar? Depois serão leões, depois serão gigantes, depois serão reis, até que todas as promessas de Deus se cumprem em sua vida. Mas uma coisa é, Ele há de te livrar de todas as aflições. Amém? Terceira verdade. Respostas nas tribulações. Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5. Isso tudo de Davi, tá? Assim diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu repouso. Olha, essa versão, e me deu liberdade. Você vai ter respostas nas tribulações. Desperta minha alma,
há alívio na angústia, livramento na aflição, e existem respostas de Deus nas tribulações. Existem respostas que você só vai entender passando pela tribulação. Jesus disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. A didática de Deus é totalmente, completamente diferente da pedagógica secular. No mundo nós temos primeiro a lição e depois nós vamos nos submeter a uma avaliação, aquilo que nós chamamos prova. Com Deus primeiro é a prova, depois vem a lição. Você não está entendendo nada, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Mas veja o que está escrito: Deus há de trazer respostas nas tribulações. Dia Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 meninos em plena Babilônia, não se curvaram diante da imagem. E o rei Nabucodonosor: como assim vocês não se curvaram diante da minha imagem, por causa do vosso Deus? Eu quero saber qual será o Deus que vos livrará da grande fornalha. Eu amo demais esse contexto, porque eles foram muito práticos e objetivos. Ele disse: ó rei, quanto a isso, não nos convém responder, mas fica sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas mesmo assim, nós não nos curvaremos diante de Ti. Quanto a isto, nós não temos o que lhe responder. Você não precisa dar satisfação da sua vida a todo mundo. Eu ia dizer a ninguém, mas em alguns casos sim. Aí que você é casado e vem com essa história. Você não entra em casa, vai dormir fora. A questão aqui é como foi pregado quinta-feira passada pelo meu amigo, doutor Antônio. A gente não compartilha sonho com quem não sonha. A gente não compartilha promessa com quem não tem promessa. A gente não compartilha projetos de Deus com quem não tem projeto de Deus. Isso é um suicídio. Isso é um suicídio. Ah, pastor, estou querendo ser sincero. Aí é um sincericídio, é uma mistura de sinceridade com suicídio, vai dar no mesmo, vai se ferrar de todo jeito. Lembre-se das palavras, as palavras de sabedoria de Maria. Não foi em vão que Maria foi escolhida entre tantas mulheres. Quando o anjo falou tudo, a Bíblia nos diz: e ela guardou tudo em silêncio no seu coração. Será que Maria não tinha amigas? Lógico e evidente que sim. Mas aquilo que Deus disse para ela era para ela, e ela guardou no coração, aguardando o tempo oportuno. Não se precipitou, não foi ansiosa. Quando os 3 jovens dizem: olha, quanto a isto, ó rei, nós não temos o que te dizer. Não se dá satisfação a quem não tem a mesma visão, a quem não tem a mesma direção, a quem não entende que nós servimos ao Deus de toda provisão. É dele que vem o livramento, é dele que vem o alívio, é dele que vem as respostas. Alívio na angústia, livramento na aflição e resposta nas tribulações. Você não vai ficar sem respostas. Se há algo que eu posso lhe garantir hoje aqui, é que você não vai ficar sem respostas. Um dia você vai ter a resposta para todas as suas perguntas. Você vai entender o motivo de todos os seus porquês. O que eu faço hoje vocês não entendem, é o que Cristo diz, mas amanhã vocês entenderão. Davi não entendeu, não conseguiu compreender com perfeição, mas o que Deus estava fazendo era apenas fortalecendo. Veja o que está escrito em Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Por favor, uma outra versão. A versão atualizada
e revisada diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares, a angústia vem para todos, não faz acepção. Rico, pobre sofre de angústia, homem, mulher sofre de angústia, crianças, adultos sofrem de angústia, ateus e crentes sofrem de angústia. Mas olha a sabedoria do texto: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força que é a tua fé é pequena. Existem mares que Deus vai abrir para que nós possamos passar, mas existem outros que nós vamos ter que passar de todo jeito, ou por cima das águas, ou simplesmente contra as águas, mas nós vamos ter que atravessar. Deus não prometeu que não teríamos aflições, ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por amor a mim, por amor a você, e nós podemos e sim, devemos vencer o mundo por amor a Ele. É por isso que eu acordo todas as manhãs, por causa dEle e por amor a Ele. Eu acredito que você é o mesmo motivo, a mesma causa, por isso que você se levanta todos os dias, por amor a Ele, por causa dEle e para Ele. É o que a Escritura nos ensina: se passares pelas águas, elas não te submergerão, se passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti. Não está dizendo que nós não passaremos, o que está dizendo é que quando passarmos, não sofreremos danos. Quando o texto nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não diz que nós não vamos passar pelo vale, nós vamos passar pelo vale. Talvez você se encontre justamente no vale da sombra da morte. Mas o que faz a diferença toda é que uns andam por esse mesmo vale cabisbaixos, atemorizados. Nós podemos andar por esse vale de cabeça erguida, seguro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Enquanto Ele estiver comigo, enquanto eu estiver com Ele, não vou temer a nenhum fantasma, a nenhuma assombração, a nenhuma peste, a nenhum espectro perambulante. Nada vai me causar pavor, nem terror. Eu sei em quem tenho crido, é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Amém? Agora vamos voltar para o início e terminar como começamos. Salmo 55, versículo 8. Salmo 57. Muito obrigado, garoto. Você está prestando atenção, viu? Nota 10 para você. 57, versículo 8. Desperta, ó minha alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Haverá dias que você vai se levantar, vai olhar no espelho e vai dizer: se usar óculos, vai tirar o óculos. Reaja. Haverá dias que você vai dizer para si mesmo: não é para os outros, não, é para si. Desperta, acorda, saia dessa indolência, saia dessa paralisia. A angústia é tão terrível, irmãos. Eu disse a vocês que eu me escondia dentro do guarda-roupa e gritava, né? Eu tinha amigos que se escondiam debaixo da cama. Debaixo da cama. Entrava lá no quarto, acendia a luz: cadê fulano? Olhava, estava debaixo da cama, disse: deixa ele lá. E eu dividi o quarto com esse sujeito. Aí disse: mas rapaz, vai deixar o cara lá, não vai fazer nada. Eu disse: deixa ele lá. Ei, é só ele, Deus.
é só Ele, Deus. Lembra de Elias quando entrou na caverna? Havia 7.000 homens que não se curvaram ao profeta Baal. Deus poderia enviar um desses 7.000 homens. Deus enviou algum? Deus enviou o anjo, mas nem resolveu. O anjo foi 3 vezes, nem resolveu o problema, até que Deus veio sozinho. Quando o problema é angústia, meu irmão, é Deus e a pessoa é Deus. Deixa Ele lá. Deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. Passei alguns tempos de aflição ano passado. Eu acho que eu passei uns 3 dias de angústia quando a viagem de Israel deu tudo errado. Meu Deus, eu nunca tive depressão, mas eu acho que a sombra dela passou por mim, viu? Que angústia terrível. Que angústia terrível. Que coisa horrível, que dor, que aperto é esse? Mas a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê o quanto Deus está no controle de tudo. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Escute, já viu aquele ditado que diz: quem canta, os males espanta. A pergunta é: se quem canta os males espanta, e quem louva? E quem louva? Se apenas uma mera canção tem poder de espantar todos os males, o que não acontece com louvor? É por isso que Davi vai aonde? Eu quero a harpa, eu quero a lira, eu quero despertar a alvorada. Eu acho interessante essa versão, né? Quando ele diz: eu mesmo vou despertar a alvorada. Amém? Eu mesmo vou despertar o amanhecer. Se quem canta os males espanta, quem louva rompe com as prisões, com as algemas, com todos os grilhões. Há poder no louvor, há poder no louvor, há poder para destruir todas as muralhas, há poder para destruir todas as fortalezas. Não se esqueça que grandes guerras foram alcançadas, as vitórias e conquistadas através simplesmente do louvor. Então sua alma está angustiada. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em, eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Esperar em Deus significa: é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a intervenção, é dele que vem o alívio, é dele que vem o livramento, é dele que vem a resposta, é dele que vem o milagre, é dele que vem a vitória. Espera em Deus. Não é na minha força, não é na minha habilidade, não é na minha inteligência, não é na minha experiência. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Haja o que houver, eu o louvarei. Aconteça o que acontecer, eu ainda o louvarei. Passe o que passar, custe o que custar, eu ainda o louvarei. Conforme está escrito no Salmo 34, versículo 1: o teu louvor estará perpetualmente nos meus lábios. Te louvarei para todo sempre, ó meu Senhor. Em todo tempo eu ainda o louvarei. Amém. Olha para a sua alma, vamos nos colocar em pé. Coloca a mão no seu coração e dá uma palavra de ordem para a sua alma. Eu não vou dizer: fale com o irmão que está à esquerda, à direita, que está na frente, que está atrás. Você vai falar com você mesmo agora. Isso é coisa de doido, de maluco. Mas o que eu acho incrível é isso. Davi era um homem que falava consigo mesmo, falava com sua alma. E aquele que não fala consigo mesmo não tem
não fala com Deus. Aquele que não fala consigo, não fala com Deus. Coloque a mão no seu coração. Deus conhece as aflições, as angústias, as tribulações e dores que tem vivido. Mas você também conhece que o seu Deus é aquele que dá livramento, é aquele que traz alívio. E o seu Deus é aquele que não somente tem, mas Ele é a resposta para tudo. Por isso, declare sobre a sua alma agora e diga: desperta, ó minha alma, desperta, ó minha alma, desperta, ó minha alma, despertai harpa e lira, despertai, ó alvorecer. Aleluia. Receba o alívio, receba o livramento, receba a resposta que vem de Deus. Seja livre, seja curado, seja restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.